Tá aí a chocolateira que nós vamos encher hoje, turminha. Tá aí a bichinha. Vai 4 zorras e uma carretada bem do tipo. Hoje vai ser de olha. Tá aí o homem, ó. Do boi meio-dia nós vamos lidar com essa bichinha aí. Aí, ó. Bem top. Dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha. Aí, ó. Essa vai ficar pra depois meio-dia. Essa bruta. Tudo pular pra cima. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.